Aqui no canal Pretos FC para conversar com o Ricardo Agostinho, candidato à presidência do Santos. E essa entrevista, evidentemente, que ela tem um tom diferente das outras. Nós estamos falando nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro, em seguida o rebaixamento do Santos, rebaixamento inédito do Santos, rebaixamento pela primeira vez do Santos para a segunda divisão do futebol brasileiro. Claro que o tom muda um pouquinho, mas respeitando, é claro, todo o planejamento e as ideias. Porque uma coisa é a gente entrevistar alguém que vai ser candidato à presidência de qualquer clube, que pode assumir um clube na primeira divisão, com todas as suas questões normais. Outra coisa é a gente conversar com candidatos que vão pegar um clube já definido para a segunda divisão. E, evidentemente, com receitas praticamente inexistentes para a próxima temporada. Mas, de qualquer maneira, Ricardo Agostinho, eu te cumprimento e te agradeço por você ter mantido a entrevista. Eu não esperava outra coisa, mas é bom fazer essa ressalva, porque nós estamos falando aqui imediatamente ao rebaixamento do Santos na derrota para o Fortaleza, combinada com as vitórias do Vasco e também do Bahia. Um grande abraço, obrigado pela entrevista. Um grande abraço. Desportivamente falando, para mim é o pior dia da minha vida. Eu cheguei em casa às 4 da manhã. Para sair da vila foi muito complicado. Minha mulher chorava copiosamente, não tinha nem como eu tirar ela do lugar. Tudo aquilo que foi feito, tudo que está acontecendo nesses anos, desde o começo dos anos 2000, que quando começou realmente a grande endividamento do Santos, né? Que aí o Santos não pagava impostos, não pagava nada, e literalmente, por isso que nós temos uma dívida tão grande para o FUT, e essas administrações sequenciais foram até 2009, foram péssimas, entregaram o clube quase nessa situação. Aí depois tivemos Odílio, aí tivemos Modesto, Pérez, e agora a cereja do bolo, né? Um cara que odiava futebol, que não gostava de futebol, que ia ser presidente. Fez os 3 piores anos da história do Santos, desportivamente falando, nos últimos 100. Isso não sou eu que estou falando, isso é a Sofis, que é a Associação de Historiadores do Santos. Foram os 3 piores anos, futebolisticamente falando, do Santos. Então, é óbvio que a gente estava com a expectativa, fui para o jogo ontem com a expectativa do Santos ganhar, e se não ganhasse, que pelo menos chegasse ali, né, o Atlético, o Bragantino, fizessem a parte dele. Realmente a gente lamenta muito, a gente sempre teve um plano B, eu mais do que ninguém, até por ser diferente desses políticos que estão aí, dessas chapas que são todas de políticos profissionais do clube. Eu sou o único que nunca fui conselheiro, o único que nunca tive cargo dentro do clube. Então a gente já está trabalhando desde abril, quando a gente sabia que a coisa era muito difícil já, que estava na cara que é mentira que o terceiro ano seria o terceiro ano de glória, nunca aconteceria. Mas a gente não esperava essa situação, claro, mas a gente já estava trabalhando com esse cenário também com uma possibilidade. Então a gente segue, muitos parâmetros vão mudar, financeiramente o clube vai ter um decréscimo muito grande, mas a garra, a vontade, o amor e a determinação de botar o Santos no seu devido lugar o mais rápido possível só aumentam. Então, eu queria deixar claro para você aí, para quem é seu seguidor, para você, que o Santos não vai passar nunca. Eu vou passar, esses políticos aí, Marcelo, Maruca, todo mundo que está aí esse tempo todo indo, brincando, se divertindo e passear em final de Libertadores, ou chancelando o presidente que cada vez fazia um negócio péssimo. Não temos que ter fé. Eles passam. Eu vou passar, mas o Santos não vai passar. E o meu trabalho em 2025 é recolocar o Santos num grande paulista e fazer um brasileiro de recuperação, colocar ele de volta, como o Grêmio fez. E chegar no ano 2025 para buscar a vaga na Libertadores e voltar a ter o círculo vitorioso. Então, é isso que é o nosso compromisso, que começa na data de hoje, começa aqui, no teu programa, na tua página, que é a minha primeira fala desde o jogo de ontem. Ô Agostinho, eu te respeito muito como sempre. Agora, é claro que as questões elas mudam. O Santos não vai ter receitas. Mais ou menos 80, 100 milhões a menos, Pretzel. Exatamente. É uma estimativa que a gente já tem. A Série B não é mais como antigamente, que os clubes da Ao Série contrário. que caíam ficavam com a cota integral no primeiro ano. E depois até diminuía, depois não tinha mais. Agora mudou, não tem nada. Então, só para lembrar, foi uma noite muito desgastante também para nós, e eu quero te dizer que hoje nós estamos falando dia 7 de dezembro, mas daqui a 40 dias, 43 dias, já tem estreia no Campeonato Paulista. E o Santos
só vai ter o Campeonato Paulista e a Série B para disputar. É a primeira vez que eu vejo um clube grande que cai também ter esse tipo de calendário. Porque apesar do nosso calendário não ser o calendário dos sonhos e não ser um bom calendário, ainda assim os times precisam jogar no Brasil sempre para ter receitas. E o Santos vai ter... Hoje o futebol paga mais com premiação, Prédio. Você tem que disputar campeonatos, Copa do Brasil. Nem a Copa do Brasil tiveram a capacidade de colocar o Santos, porque a Copa do Brasil poderia ser um grande desafogo. Aí o São Paulo faturou 100 milhões na Copa do Brasil desse ano. Não digo que a gente conseguiria mudar um time para ser campeão, mas conseguiríamos passar de fase e fazer dinheiro. E seria muito importante. Eu ia chegar nisso, nem a Copa do Brasil vocês têm. Então é o seguinte, ó, se o Santos chegar na final do Paulista, que eu acho muito difícil, respeitando a grandeza do Santos, porque o primeiro campeonato é o campeonato de trauma, o segundo campeonato, que é o que vai valer realmente em termos de tentativa, que vai ser a Série B, óbvio, isso aí vai ser prioridade. Então é o seguinte, vocês podem ter, no máximo, chegando à final do Paulista, 54 partidas. Isso hoje no nosso calendário para um time grande, isso é pífio. É pífio, porque o Santos, ele perde, se já reclama de falta de espaço, que eu acho até um coitadismo desnecessário, porque precisa se abrir também. Mas ainda assim, o Santos vai ter só 54 partidas na próxima temporada, se chegar à final do Paulista. Então, eu queria te ouvir assim, porque o plano muda. Tu tem um plano, todos os planos, que eu já entrevistei aqui, o Rodrigo Marino e o Maurício Maruca, antes da queda. Tu é o primeiro cara a falar da queda. Mas, ao mesmo tempo, também tu é o primeiro cara que pode colocar... perdemos o contato aqui com o Ricardo Agostinho. Oi. Voltamos? Vamos lá. Voltamos. Vamos falar um pouquinho, né? O que a gente tem planejado, literalmente a gente já tem técnico, tem direção de futebol, tem supervisão de futebol, temos um comitê de gestão pronto, tem um vice desde muito cedo, né? Lançamos a candidatura em agosto. Então a gente tem uma situação que a gente trabalhava sempre como plano B, uma eventual, que jamais passou seriamente na nossa cabeça, mas a gente tinha que trabalhar, porque é nossa obrigação como santista e como alguém que quer ser presidente e mudar a história do clube, fazer o clube voltar a ser um clube de tradição, renovado no futebol nacional e internacional, como estão nos nossos projetos. Para quem não conhece o nosso site, lá no www.ricardopresidente.com.br, a gente já tinha uma programação numa eventual inesperada, claro, mas existiam 1%, 0,01% em determinado momento, chegou a 4%, e a gente foi tocando isso. Então, a gente sabe que vai ser um ano de buscar muitos recursos. Eu, por exemplo, até então era contrário à venda do Marco Leonardo, eu queria conversar com ele, ver se era possível ter um trabalho com ele, de gatilho salarial, de poder fazer manutenção dele. Hoje a gente já não vê com esses olhos. A gente sabe que também existia um problema muito sério, que o elenco, depois das férias, volta em 51 atletas. É um número absurdamente alto. Uma folha que é a folha do campeão da Libertadores, para um time que foi rebaixado. A consequência natural é que vai haver, obviamente, uma grande mudança nesse elenco. Uma grande e profunda mudança. Esse trabalho a gente vai começar a buscar imediatamente. Vamos tentar amigavelmente fazer várias rescisões, muitos jogadores caros, que tem mercado, que não são ruins, não deram certo no Santos, são ativos, então a gente vai tentar colocá-los no mercado, e mais do que isso, a gente vai tentar negociar o máximo possível. E alguns a gente conta com a saída espontânea, porque a gente sabe que é um quadro que tem muito atleta que não tem interesse, e o atleta que não tem interesse em defender o Santos não tem interesse em estar com a gente em qualquer momento. Então a gente faz questão que também não estejam mesmo. Isso posto, é a hora da gente trabalhar mais. A gente tem um trabalho já consistente com a SAF, desde abril. A gente contratou a empresa Britico, né, que é um dos sócios do Fernando, da Pluri Consultoria, que é uma das maiores empresas de consultoria do Brasil, e tantas outras pessoas, Marcelo Campos Pinto, 20 anos de Rede Globo, como diretor da Rede Globo, para a gente ter um modelo de SAF parecido aí com alguns clubes do Brasil, como o próprio Fortaleza, uma sociedade anônima, em que a gente não vende o clube,
né, que a gente usa para capitalizar. Então ele já está praticamente no final, já está no valuation. Nós vamos assumir o clube dia 11 de dezembro, tá, Pérez? Porque dia 2 de janeiro o clube já tem que estar andando. Então a transição, a eleição agora é dia 9 e começa dia 11 a transição. Eu já na transição, já tinha até falado com o Andrés na semana passada, numa reunião com os presidenciáveis, que eu gostaria de já no dia 11 começar a tomar decisões, e ele falou que sim, que tudo bem. Então a gente já vai começar a trabalhar o futebol no dia 11, porque a gente, agora é a hora dos negócios. Não adianta a gente esperar chegar literalmente 2 de janeiro para começar a se mexer, que o mercado já andou, né? Então a gente vai começar a andar já. Então, no final de dezembro, a gente já quer ter limpado essa área com os atletas que não têm mais interesse em estar no Santos, ou que a gente pode usar eles em transações, e já começar a trazer reforços para fazer um grande Paulista. O Paulista realmente é importantíssimo, é prioritário para a gente ir até a Copa do Brasil para 2025. Chegar entre os 4 é missão preponderante para essa administração, que nós vamos começar. E aí sim, ainda qualificar melhor o elenco, porque a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro na segunda divisão, é chato, é pegado, são muitas viagens longas, é estafante. Então a gente já tem um elenco brigador e nada mais natural do que a gente já começar esse planejamento dia 11 de dezembro. Não vamos deixar para janeiro, não. O tempo urge e a necessidade do Santos se recuperar é imensa. Só para deixar claro que todo grande time que cai, e evidentemente que a gente está consternado aí com essa queda do Santos, inesperada, quer dizer, os avisos aconteceram já há 2 anos e meio. 3 anos, né? Todo mundo sabia que o Rueda realmente não tinha a mínima condição de ser presidente do clube, e mais do que isso, né? Ele não se cercou de ninguém. Todas as pessoas que estavam do lado dele estavam lá para ganhar uma eleição, fizeram uma chapa para ganhar, ganharam, passou 6 meses, começou todo mundo a sair, porque as pessoas não se davam, não se conheciam, não se gostavam, e obviamente ele dirigiu o clube sozinho por esse período, e tá aí o resultado. Então são coisas que a gente sabia, torcia para terminar, pelo menos terminar sem esse momento, mas ele conseguiu entregar assim, com a dívida maior, um elenco completamente frágil, sem nenhuma noção do que é ser Santos Futebol Clube, e na segunda divisão. É o pior dos mundos. E a gente vai ter que trabalhar muito, mas vamos trabalhar muito. Se você tinha um compromisso, você torcedor, você associado, tinha um compromisso comigo, que eu ia trabalhar 24 horas, eu, o Ivan, doutora Tavadegas, Guilherme Lousada, deputado Paulo Martins, que tinha que trabalhar 24 horas, você pode ter certeza que isso aí vai ser dobrado. O dia teu que tem 24 horas, o meu vai ter 48. Minha vida agora são Santos Futebol Clube 48 horas por dia, tá? Esse foi o discurso meu e da minha esposa na volta, e ela entendeu o momento, ela está sofrendo, ela não conseguiu sair da cama hoje ainda, e eu estou aqui realmente em respeito ao teu público, a você e a todo o Santista, esses 8 milhões que hoje estão com o coração dilacerado por viver um momento que a gente nunca pensou passar na nossa vida. A gente sempre brincou que isso não era para o Santos, que o Santos era gigante. Essa perda é imensa, mas a força, a determinação, a vontade, a coragem e o amor ao clube, junto com essa competência do trabalho que a gente está executando, vai colocar o Santos de volta o mais rápido possível, Fred. O Santos não pode cair no Paulista agora, porque passou 2... Não, nem passa na cabeça, Fred. A gente entra no Paulista para chegar nos 4. Eu sei. A gente entra no Paulista para voar. Eu sei, mas tem que viver. A situação o quadro, o cenário é ruim. O cenário é ruim de tudo que tu está dizendo. Péssimo. Porque vocês vão ter que recompor o elenco e para dispensar jogadores e tudo, se não houver clube para colocar, tem que pagar o contrato inteiro. Então é difícil. Sinceramente, é uma situação muito difícil. E eu vejo assim, por exemplo, vocês tiveram a reunião com o Rueda. Na tua opinião, a situação do Santos, ela é grave ou ela é contornável nesse momento? Financeiramente falando, ela é muito ruim. Ela tem muita dívida de curto prazo, a dívida aumentou, né? Entrou um presidente que ia resolver os problemas financeiros, a dívida aumentou. Provavelmente a gente vai ter dificuldade para quitar todo dezembro. Mesmo com o adiantamento de 30 milhões, com a premiação que nós vamos receber, vai faltar cobertura para cobrir a cabeça ou o pé. Eu acho que vai pagar o salário, mas eu acho que férias, 13º, o clube vai ter dificuldade. Então, literalmente, essa proposta do Marco Leonardo aí de 18 milhões de euros, que é a proposta esperada por ele, 18 milhões de livros para o Santos, vai colocar as coisas em ordem, vai propiciar o Santos ter o estofo para trabalhar esse primeiro semestre,
e tem que ter um grande momento de trabalho. Vamos ter que girar esse elenco. Agora, mais do que nunca, já era algo planejado, a gente já estava falando com alguns empresários de jogador, justamente que tem que girar esse elenco, era pelo menos uns 20 a gente precisava girar, né, Prédio? Um elenco de 51 jogadores é absolutamente fora da realidade em qualquer divisão. Agora com o Paulista e com a Série B, mais ainda. Então, muito atleta a gente sabe que vai facilitar a própria saída, porque vai ter propostas de outros clubes e vai ser bem-vinda. E os demais a gente vai colocar no mercado, vamos manter uma espinha dorsal, mas vamos trazer os atletas para complementar. O Santos tem problemas graves nas laterais, na criação, todo mundo sabe. Não vamos poder fazer diferente do que ter esses reforços para disputar um Paulista para chegar nos 4. Isso é uma situação absolutamente que a gente não pode abrir mão. Você pensa em vender o João Paulo? Primeiro a gente precisa entender a situação do João Paulo, se tem proposta que vale a pena, ele é um goleiro com nível de seleção. Eu acho que ontem, literalmente, o desespero da hora, eu estava no estádio, o desespero da hora fez ele se precipitar, mas era um momento de tudo ou nada também, mas ele é um goleiro que salvou muito durante o campeonato. Se eu não me engano, ele foi o goleiro mais acionado do Campeonato Brasileiro, e se diz muito sobre a qualidade do time, né? Ele foi o goleiro mais acionado do Campeonato Brasileiro. Então, a espinha dorsal que o Santos tem, a gente tem que sentar com ela e pedir um voto de confiança e trabalhar. Eu posso citar o próprio João Paulo, Jean, tem alguns jogadores que não estão no bom momento, o Jean, o Soteldo, alguns jogadores que a gente sabe que tem capacidade, o Pituca deve estar chegando, que tem capacidade técnica, o Joaquim, que fez uma falta imensa ontem, ele tomou um cartão amarelo no jogo anterior, num momento que não foi falta, numa jogada que não foi falta, e ele fez muita falta no time de ontem, no elenco ontem. A gente tem alguns jogadores de boa qualidade para disputar um grande Paulista com reforço. E para realmente qualificar melhor para a Série B e fazer uma Série B para subir. Uma Série B de chegada. Com um treinador forte para literalmente a gente chegar. Tá? E voltar o mais rápido possível e fazer o papel que o Grêmio fez. Com todas as dificuldades, com todas as travas financeiras, buscar a subida. Agora, nesse percurso, além da questão da SAF, que é muito importante para a gente se capitalizar nesse primeiro momento, e que já vai estar disponível no começo do mandato, o sócio vai ter que ajudar muito, entrar no plano de sócio, consumir produtos, todos os produtos que a gente tinha uma expectativa na Série A, ela vai ter que ser potencializada na Série B, porque agora é a hora desses 8 milhões se mobilizarem. Esquecer que o clube caiu, porque o manto do clube é eterno, a camisa do Santos é eterno, o símbolo, a história, a glória é eterno. Então isso nada vai apagar. Nós vamos mostrar como se trabalha, nós vamos mostrar como o torcedor e o associado vai abraçar o time. Hoje é um dia de luto, um dia de ressaca, uma ressaca moral, um luto, mas a partir de amanhã todo mundo de cabeça erguida, porque o Santos vai voltar ao seu lugar o mais rápido possível. O meu trabalho será esse. Em momento algum, eu penso em qualquer outra coisa que não seja um grande Paulista e uma Série B crescente, de subida o mais rápido possível, para 2025 a gente voltar com Copa do Brasil, brasileiro de Série A e Paulista, no mínimo. Então a gente vai trabalhar muito forte, muito firme e muito pesado. Você tem esse compromisso, você santista, você associado, torcedor. Eu sei que hoje você quer distância, eu sei que hoje você não quer falar de futebol, mas amanhã é um novo dia. E o Santos vai voltar a ser o Santos de sempre, o mais rápido possível. Ricardo, qual é o prazo para o fechamento da Vila para o começo das obras com a W Torre? Com a queda para a Série B, você acha que isso pode ser adiado para 26, para o Santos continuar jogando na Vila? Ou o Santos pensa em jogar fora de São Paulo na Série B também, na tua opinião? Prétio, a Série B, a gente tinha um planejamento, que eu te falei, era um planejamento de segundo plano, né? Mas a gente sabe que as coisas não podem mudar. A não ser que a W Torre pague a multa e não queira mais fazer negócio, tudo continua. A nova arena, ela é importantíssima para o Santos Futebol Clube. Ela é importantíssima para a cidade de Santos. Ela é importantíssima para a Baixada Santista. E ela é importantíssima para a W Torre, porque vai ser um negócio altamente lucrativo para todos. Eu não vejo, como não vi nesse brasileiro, com esse elenco tão fraco, o Santos ter jogo vazio. Pelo contrário, a gente tinha uma grande queixa, uma enorme queixa
de torcedores querendo comprar ingresso, associados querendo ingresso e não ter. Então, temos que continuar o cronograma. Se a W Torre quiser abrir mão, e aí será unilateral, é com ela. Da parte do Santos, continuamos, vamos terminar de tirar as licenças, o impacto, e para mim a gente começa as obras no meio do Paulista. Começamos o Paulista na Vila, e começamos a mandar jogo no Pacaembu, jogo grande no Morumbi, vamos fazer um grande Paulista, vamos chegar entre os 4. E a Série B, com a comissão técnica decidindo o mando de jogo, porque o nosso intuito é subir. A prioridade 0 é subir o mais rápido possível. Então, eu não vou questionar de comissão técnica. O fator deportivo vai ser a prioridade, a linha mestra. Nós vamos trabalhar muito forte, muito pesado, para o clube estar preparado para subir o mais rápido possível. Ter elementos, torcedores, jogadores, todo mundo unido, para o clube subir o mais rápido possível. Tá? Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Jogos pontuais no interior de São Paulo, no norte do Paraná, naturalmente seriam bem-vindos. Serão bem-vindos. Se isso for bom para a comissão técnica, se for bom para o elenco ganhar jogos. E aí, nós temos o ano de 2025 e 2026 que a gente pode pensar isso com tranquilidade. O nosso ano de 2024 é um ano de recuperação. É um ano que a gente vai esquecer esses últimos presidentes do ano 2000. Com rara exceção, talvez um presidente no mandato de 2 anos foi bem. O resto foi cada um pior que o outro. Presidentes que não pagaram impostos, presidentes que não pagaram jogadores, presidentes que deram cheque sem fundo a jogadores, presidentes que deixaram o elenco sair por falta de pagamento de atletas, presidentes com problemas de corrupção, presidentes de todo tipo, e presidentes com a maior incompetência da história do clube, como foi o André Rueda, e todos os seus conselheiros, todo mundo que teve nesse conselho de gestores, que teve com ele nesse momento. Nós, literalmente, temos que trabalhar muito para colocar o Santos no seu devido lugar. Então, o fator desportivo é o preponderante. Então, vamos mandar jogos no começo da Vila Belmiro, saindo da arena como está tudo programado para andar andamento, vamos começar a jogar no Pacaembu e no Morumbi. Isso não pode mudar. O Santos tem que ganhar seus jogos, tem que ser um grande mandante, a torcida empurrar ainda mais para o Santos poder subir o mais rápido possível. É para a gente chegar nesse campeonato de segunda divisão e fazer o que tem que ser feito. Ganhar todos os jogos em casa e buscar resultado fora, porque a gente tem uma camisa de peso internacional, a camisa mais pesada do mundo. E não é porque esses presidentes que estão aí, ou ex-presidentes que chancelaram essa presidência pífia, horrível e despreparada, que nós vamos mudar alguma coisa. A gente vai entrar para ganhar e vai entrar para colocar o Santos no seu devido lugar. 2025 há de ser totalmente diferente. Ô, Ricardo, sempre que um time grande caiu para a Série B, e eu praticamente acompanhei todos, porque os grandes começaram a cair a partir de 1991, e depois, a partir da década de 2000, do início dos anos 2000, vários grandes caíram, e tinha aquele discurso, né, time grande não cai, não, mas todos, praticamente, agora só sobraram São Paulo e Flamengo. Só sobraram agora São Paulo e Flamengo. O Santos era o tal do incaível, né, que eu também tinha com convicção que não cairia, até por uma certa torcida também, e eu respeito demais a comunidade santista. Agora, olhando assim, ó, antes de começar o jogo, a impressão que dava, vários santistas, alguns me mandaram mensagem, que estava um ambiente de muito pavor, né, de muito temor, porque o Santos nunca tinha chegado na última rodada do Brasileiro, lutando para não cair. Só no Campeonato Paulista, que já era um ineditismo terrível, e o Santos escapou 2 vezes, ok. E aí 3 piores anos da história do clube. Exato. E aí eu comentei até com algumas pessoas, eu estava na jornada também, a gente estava na transmissão na Rádio Bandeirantes, e antes da bola rolar eu estava comentando ali na equipe, se o Vasco e o Bahia fizerem um gol antes do Santos fazer um gol, o quadro ele vai ser terrível, porque o Fortaleza é um bom time. Então o Santos, pelo menos no cenário positivo, tinha que sair ganhando. O Santos tinha que sair ganhando do Fortaleza, o Santos só dependia de si. Não permitir que o Vasco e o Bahia fizessem gols primeiro para o ambiente não ficar ainda pior. E foi exatamente isso que aconteceu, foi uma pena. Mas assim, ó, durante o jogo eu vi o Marcelo Fernandes e depois a entrevista do Galo, que é normal, o Galo muito tenso depois de um momento desse. Os caras tentaram de tudo, mas não funcionou. Mas eu queria te ouvir como um santista de arquibancada, que tu costuma dizer que és, a respeito do Marcelo e do Galo. Que tipo de profissional você vai ter? Você pretende contar com os dois em algum momento? Porque eu vi assim, e isso é fato, todo grande clube que cai, a reformulação ela é gigantesca, né? Não fica praticamente ninguém de um ano para o outro. Ninguém de um ano para o outro. Então eu queria te ouvir, você pretende aproveitar alguém realmente
desse pessoal que acabou passando por esse momento muito difícil? Fred, a gente já tem treinador e já tem diretor de futebol. O Marcelo, em que pese os péssimos jogos, os últimos, talvez sem ele o Santos tivesse caído até antes. Porque nunca se errou tanto na história do clube na escolha de treinador como foi com o Rueda, seu conselho gestor, e esse conselho deliberativo que, em sua grande maioria, gostava de trem da alegria, gostava de estar em cadeira cativa, gostava de viajar para o Rio para ver finais, e deixou o clube de lado e aprovou tudo, dizendo amém a qualquer erro. Então, a gente já sabia que sem o Marcelo talvez tivesse até sido pior, mas no final deu na mesma, né? Só prolongamos, chegamos no último jogo, dependendo da gente. O time, com vários jogadores cansados, machucados, o sorteio do Rincon estava meia boca, todo mundo sabe, compromisso com a seleção da Venezuela. Marco Leonardo, em determinado período, foi para sub-20, quer dizer, prioridade sub-20 e deixaram o brasileiro de lado. Fizeram uma promessa para o atleta nos últimos jogos estava desconcentrado claramente, né? A gente soube até de problemas no penúltimo jogo dele. Então, o caos que a direção do clube impôs, chancelada por outros dirigentes do passado, que aprovaram, na prática, por exemplo, tinha gente, o Marcelo Teixeira estava mandando gente lá para motivar elenco. Quer dizer, a presidência não tinha capacidade nenhuma para gerir o futebol, nunca teve. Então, essa gerência de futebol estava sendo exercida nesse time que cai hoje, pelo Marcelo Teixeira também, junto com o Andrés Rueda. Esse conselho que durante 2 anos e meio disse amém a tudo, né? Então a gente sabia que o negócio era realmente complicado. Sabíamos, como você bem disse, que se o Santos precisasse depender só dele, seria uma dificuldade, porque o Fortaleza é um time razoável, foi vice-campeão da Sul-Americana, em que pese ter caído a qualidade aí, talvez a concentração, a gente sabia que tinha elemento no time para fazer. O técnico deles, muito bom, montou um time para explorar a dificuldade, para explorar o momento de nervosismo do Santos, né? E foi feliz no que se propôs, e o Santos realmente não soube sair dessa armadilha. O Marcelo Fernandes é um treinador que a gente espera ter ele na comissão fixa, espera ter ele no clube, mas não como treinador do time principal. O Galo a gente vai sentar, porque na última conversa que eu tive com ele, cerca de 1 semana atrás, ele tinha propostas. Eu já tenho um diretor de futebol, deve chegar segunda-feira, a gente ganhando no sábado, é a expectativa, hoje nós também primeiro programa de pesquisa. Você pode revelar? Olha, eu vou, enquanto a gente está falando aqui, eu vou chamar ele, porque nós falamos ontem, e ele falou que domingo ele já vem, tá? Domingo ele já vem para Santos. Eu falei, olha, eu sou o primeiro nas pesquisas, não vai mudar nada, o planejamento obviamente muda. Ele é um cara que fez um ano maravilhoso, tá? Tanto em Paulista, tanto em campeonato estadual, ele fez um trabalho maravilhoso, muito acima da expectativa do esperado, e no campeonato que ele disputou, ele esteve entre os 4 primeiros. Então, é isso que a gente espera dele. Nesse próximo ano, a gente não espera diferente. Então, vou até chamar ele aqui enquanto a gente está conversando. E, por mim, a gente declina o nome, sim. Eu não tenho nenhuma dificuldade em falar nisso. Tá? Ele e o diretor de futebol dele, porque o clube precisa. O clube precisa, o torcedor, o associado precisa ter tranquilidade. Não adianta você agora chegar e falar assim, olha, eu preciso trazer o Alexandre Matos, eu preciso trazer o BKSS. Não é o momento. O momento agora é realmente do plano de reestruturação, de colocar o clube no seu devido lugar e fazer isso o mais rápido possível. Fazer com quem sabe fazer, com quem fez agora e foi muito bem sucedido. Então, literalmente, a gente já tem esse trabalho. Então, o Galo, faremos um convite a ele na segunda-feira, dia 11, para que ele fique na comissão fixa do time, que ele ajude o clube como auxiliar, e se ele topar, continuar lá conosco. É um grande santista, uma família de santistas tradicionais, mas a gente já tem um treinador. E na direção do futebol, se o Galo falar que quer continuar nesse cargo de coordenação, a gente vai ter realmente a gente já tem um supervisor e a gente tem um diretor de futebol para trabalhar dentro desse organograma. Até porque o Santos é futebol clube masculino, futebol clube feminino, futebol de base masculino, futebol de base feminino, e temos um futsal para trabalhar. Então nós temos uma grande área para ser administrada e uma pessoa só não dá conta. O Galo chegou a momentos aí em visitar a escola para levar a criança no estádio.
Isso jamais era atribuição dele. Isso você vê o quão ruim essa direção, chancelada por outros ex-presidentes e por conselheiros ruins, estava perdida. Não tinha, não. Nós perdemos patrocinadores porque o treinador, que era o Aguirre, estava usando produto, usando camisa particular, não usando o do patrocínio como estava no contrato. Tentaram, o patrocinador ainda deu a oportunidade do Santos resolver, e o Santos não resolveu, o patrocinador rescindiu o contrato. Então você vê a incapacidade que vem no futebol profissional, que vem no marketing, que vem na gestão da marca, que vem em todos os âmbitos. Então, literalmente, a reforma é muito grande. Os funcionários de carreira do clube são muito grandes, são muito bons. Eu falo aí do seu Maneco, eu falo das meninas da Secretaria Social, eu falo das meninas lá do Conselho Deliberativo, eu falo do pessoal de trabalho, de chão, de fábrica, do CT. São grandes profissionais. Pessoas que amam o Santos, grandes santistas. E a ele eu me dirijo agora. Você que sofreu tanto esses últimos anos, que vem sofrendo desde o ano 2000 a 2009, tendo salário atrasado, porque era uma corriqueira no Santos no começo dos anos 2000, com 5, 6 administrações seguidas, o mesmo presidente atrasando impostos, atrasando 13º, atrasando salários e etc. Você que teve todo esse sofrimento nesses últimos anos, desses 3 anos, em que até maçã de refeitório foi cortada, fruta no refeitório foi cortada para funcionário, para economizar, para você gastar 950 mil reais com o Morelo. O Morelo é o quê? É o Walter estrangeiro. Você viu o tamanho da barriga dele? Sabe? 950 mil reais. Quer dizer, então, esse tipo de ativo, nós temos que botar ele em forma, né? E passar ele para o mercado. Porque é um salário absurdo, absolutamente absurdo, e um atleta que não se cuidou, não se preparou. Então, esse tipo de coisa aconteceu no clube. Então, é uma tragédia anunciada, é uma tragédia chancelada por gente como o Marcelo Teixeira, por gente como o Maruca, que era conselheiro, e durante 2 anos e meio teve chance de empichar o Rueda lá atrás e não quis, porque estava gostoso ter as mamatas que o poder dá. Então, essas coisas que aconteceram no clube, nós temos que mudar radicalmente. A minha primeiro ato hoje de manhã foi falar com o nosso grupo de conselheiros, candidatos à chapa ao conselho, que hoje é um dia de luto, mas que sábado é um dia de renascimento. E a gente vai trabalhar e eles vão trabalhar dobrado. Uma das coisas que eu já falei para eles, Pretzel, rapidamente, eu falei para o grupo de conselheiros, falei, olha, primeira coisa, todo mundo aqui sabe, são 150 candidatos ao conselho. Ninguém vai entrar de graça em estádio. Todo mundo vai pagar. Porque nós vamos dar um exemplo. Porque nós vamos dar um exemplo. Nessa administração, grande parte desses conselheiros foram fazer trem da alegria no Rio, entraram 15 dias depois, olha como a gente é bom, já estamos na final. Quer dizer, o trabalho que foi feito pelos outros 2 presidentes não existia, o trabalho era deles. Pegaram o Santos na semifinal, chegou na final, e eles eram bons. Iam para o Rio de Janeiro com ingresso grátis, ganham acesso a cativa. Eu vejo, eu tenho cadeira cativa, eu tenho 2. O número enorme de conselheiros, que eu sei que não tem cativa, todos lá desfilando, sorrindo, né? Ontem, antes do jogo acabar, já tinha ido embora. Eu fiquei mais 1 hora lá dentro, preso com a minha mulher, respirando gás de pimenta. Né? A briga comendo lá fora, saímos, o meu carro estava na Santa Casa, tinha ônibus pegando fogo na Santa Casa. Aliás, foi um erro absurdo. O torcedor, a revolta do torcedor tem que ser com dirigentes. Tem que ser com dirigentes que colocaram não com a comunidade, não com o poder público, tá? Então, assim, eu peço, inclusive, ao torcedor do Santos, calma, respira. Ontem mesmo, no caminho, no trajeto da vila até o meu carro, pelo menos 3 torcedores me pararam. Eu ia votar em você, mas eu não vou nem votar mais. E eu falei, não, agora é que você tem que votar. E tem que votar em mim mesmo. Eu sou o único dos 5 que está aí que nunca esteve lá dentro. Eu sou o único dos 5 que está aí que nunca fez parte do que está acontecendo nesse clube. Né? Eu sempre tive um trabalho como embaixador, que embaixador é um trabalho voluntário, fizemos grandes trabalhos em São Paulo, todo mundo sabe. Eu revolucionei o trabalho das embaixadas e sempre fomos podados pela direção do clube, muito ao contrário, nunca tivemos apoio. Então, é a hora da gente quebrar esse sistema, é a hora de quebrar essa roda. São sempre os mesmos dirigentes, são sempre amigos. O Rueda, que hoje está aí, que derrubou o time, é o mesmo Rueda que estava com o Pérez, que era gestor do Pérez. O Rueda, que está aí, é o mesmo que foi gestor do Modesto Roma. Modesto Roma, que foi colocado no clube pelo Marcelo Teixeira. Então, é sempre a mesma panela, são sempre os mesmos. Entendeu? Só muda o lugar. Quem está lá embaixo sobe, quem está lá embaixo desce, depois sobe, e nada muda. Ou a gente quebra isso agora, ou quebra esse sistema agora,
ou o Santos da segunda divisão acaba ficando cada vez mais esquecido. Vai subir esse ano, eu tenho certeza, porque a nossa camisa é pesada. Mesmo com Pérez, mesmo com Rueda, com Marcelo Teixeira, e esses conselheiros, aproveitadores que estavam aí, né, durante 2 anos e meio, quando viram que a vaca ia pro brecho, aí resolveram pular fora, mas mesmo assim a chapa deles é montada de conselheiros dessa administração, a gente sabe que a camisa é pesada e vai subir, mas o nosso trabalho vai ser muito forte. Então eu deixo essa clareza ao torcedor associado, não deixe de votar no sábado, não deixe de votar chapa 1, vamos mudar o clube, vamos mudar agora, não vamos voltar no passado, não vamos pro retrocesso. Olha onde esses caras colocaram o Santos ontem. Ou a gente muda isso, ou a gente quebra essa roda, ou a gente muda o sistema, ou nós vamos continuar cada vez pior. O que eles querem é vender o clube para eles mesmos. Todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe que eles querem vender o clube para eles mesmos. Isso jamais vai acontecer. O Santos jamais vai ter um dono. O Santos é do Santos. O Santos vai ter uma SAF, Prédio, em que o Santos vai ser o dono dessa SAF, tá? O Santos ele pode vender uma parte dessa SAF. É como o sistema alemão, como o modelo alemão, do Bayern, de alguns outros clubes. Isso sim. Mas isso vai demandar investimento, não vai ser para esse ano. Esse ano a gente vai botar uma SAF para funcionar, para capitalizar dinheiro. Sem vender. Nós vamos pedir valores no mercado, com juros melhores, condições melhores de preço e de prazos, e passar uma parte dessa SAF. Vamos pagar e reintegralizar. Ano que vem, na primeira divisão, voltando a ter um time forte, disputando a Copa do Brasil, a gente pode ter grandes parceiros. Mas esse ano é um trabalho de mudar o sistema e de fazer o clube se capitalizar e disputar um grande paulista e um brasileiro de recuperação na Série B para chegar o mais rápido possível na... Se tu me permite, Ricardo, daqui no meu canal, o Maurício Maruca fez uma acusação contra você. O Maruca disse vai responder que judicialmente sobre isso, inclusive, porque não é verdadeira. Tanto é que o Santos tem uma comissão eleitoral, Prédio, entendeu? Então, a comissão eleitoral, eu disputei a última eleição, você lembra, a gente já conversou várias vezes, não mudou nada, tá? Ele está falando de algo que aconteceu há 25 anos atrás, que não teve nada, não existe nada, ele fez questão de ser maroto, tá? De ser moleque, tá? E está respondendo, já fizemos um BO, já fizemos uma queixa-crime, vai andar, esse processo vai andar, porque realmente, assim, querer ganhar, você ganha dentro das 4 linhas. O Santos perdeu, e foi rebaixado ontem, dentro das 4 linhas. O Santos não invadiu, enquanto o jogo rolou, a torcida que apoiou, essa torcida maravilhosa, Prédio, que apoiou o clube, não deixou de apoiar em momento algum. Mesmo quando o Fortaleza fez 1-0, a torcida apoiou. Fomos para o intervalo, a torcida apoiando. Você lembra de uma torcida apoiar tanto assim? Eu lembro da torcida do Coritiba quebrando tudo, não deixando o jogo acabar. Eu lembro de tantas torcidas de time grandes aí que não deixaram o jogo acabar. A torcida do Santos acreditou até o último momento. Tá? E isso foi importantíssimo, essa é preponderante, Prédio. Essa torcida vai trazer o time de volta, vai consumir produtos, vai trazer royalties para o clube, vai usar marketplace, vai usar aplicativo, vai se associar em massa e vai fazer o Santos voltar a ter a credibilidade que teve. Como foi no meu canal, até foi de uma maneira surpreendente, eu não sabia do caso que tu passou. O Maruca chegou em determinado momento e disse assim, está aí no meu canal na entrevista com ele, a comissão eleitoral não podia aceitar a candidatura de um dos candidatos, aí eu pedi para ele dar o nome, aí ele não deu o nome, ele só deu o nome dos outros 3 que não eram, então a conclusão até porque ele não queria nominar, porque ele seria processado, porque ele sabe que é mentira, simples assim, Prédio. Simples assim. Como ele sabe que é mentira, ele não pôde declinar nome, mas mesmo assim eu peguei o vídeo do seu canal, porque você sabe que eu assino o seu canal, que eu assisto o seu canal, e mandamos, já fizemos uma queixa, etc., porque não é verdade. Tanto é que a comissão eleitoral, que é muito bem montada, são pessoas antigas do clube, da mesma forma que em 2020 fizeram análise criteriosa da mesma forma, e eu estou aqui. Então não existe isso. O Marcelo Teixeira, por exemplo, que teve contas reprovadas, também foi homologado, porque o entendimento da comissão eleitoral foi antes do Profut, etc. Então, é plausível. Existem juristas, existem advogados, então, nada mais natural. O que não pode é ser leviano, querer ganhar, porque é isso. Quem é o Maruca? O Maruca é o conselheiro que veio com o Rueda, é o conselheiro que brigou, que lutou com o Rueda, é o conselheiro que, quando tivemos a primeira vez, literalmente, o pedido de impeachment do Rueda, quando lá atrás a gente já estava vendo que a coisa ia desandar, não, se ausentou, não quis assinar, né? E aí, como todo bom aproveitador, no final, olha, eu sou contra. Né? E aí é uma chapa que é cheia de ruedistas, cheia de conselheiro do Rueda. Então, é disso que a gente fala, a gente precisa quebrar essa roda, Prédio. Ou o Santos muda, ou literalmente nós vamos continuar nesse momento. Então, é a hora do sócio, é a hora do torcedor, como eu, de arquibancada, do sócio. Prédio,
eu me preparei. Eu tô aqui desde abril. Eu não tô com o Marcelo Teixeira, que entrou faltando 10 dias para a eleição, e ninguém sabe quem é o CG, quem é que vai fazer nada. Eu citei profissionais que a gente está trabalhando. No meu lançamento, veio gente como Marcelo Campos Pinto, tá certo? Veio o Rodolfo Rodrigues, veio do Uruguai, e falou para mim, olha, se você precisar de mim no CT, e ontem ele me chamou à noite, chorando, triste, Rodolfo Rodrigues, aquele homenzarrão que você conhece, 2 metros de altura, aquela cara de bravo, chorando, porque ele mesmo nos piores momentos, que ele, se você lembra, 84 ele chegou num time para ser campeão, na época que o Paulista valia mais do que o brasileiro, e a verdade era essa. Foi campeão, no ano seguinte, porque não existia competência, fizeram um time para ser campeão, no ano seguinte tinha dinheiro para pagar. Vendeu todo mundo, Paulo Isidoro, Serginho, Zé Sérgio, Humberto, aquele time todo foi embora, só sobrou o Rodolfo. E ele mesmo assim, com galhardia, com hombridade, e como um dos grandes e maiores goleiros da história do futebol mundial, continuou no clube por mais 3, 4 anos, até ser vendido para o Sporting de Portugal. Então ele tem um amor incondicional pelo Santos. Ele teve no lançamento da nossa candidatura em agosto, e literalmente ontem estava chorando e falou, olha, você sabe que você conta comigo do jeito que eu falei para você, se você precisar de mim no CT por um período, eu vou te ajudar. Ele não quer nada do clube, pelo contrário, ele tem uma dívida com o clube enorme. Não sei se você lembra, foi o Pelé que ajudou na contratação dele, você lembra disso? Lembro. Eu acho que assim, depois do dia do falecimento do Rei, foi o dia que eu vi ele mais triste, foi ontem, tá? Porque realmente assim, o sentimento para quem ama o Santos, para quem vive o clube, sair do estádio ontem, eu sei que eu estava lá, Pretzel. Pergunta dos outros se estavam lá, tá? Talvez o Marino tivesse, porque o Marino também, eu costumo ver o Marino nos jogos comigo, né? Agora, Ricardo, tu cita o Pelé, né, cara? Que coincidência, no ano que o Pelé faleceu, no primeiro ano sem o Pelé, o Santos cai. É um negócio assim, sabe, chocante, cara. Olha, era um campeonato em homenagem ao Rei, quer dizer, não tem como você ver isso, respirar isso e se sentir confortável. Eu falei, o sentimento é de dor profunda, de perder um familiar, sabe, Pretzel? Me perdoe quem perde um familiar e tem uma dor incomensurável, cada um tem a sua dor, a gente sabe, mas o sentimento é o mesmo. Agora, a realidade é que a gente está trabalhando já para recuperar esse tempo perdido, para recuperar esses 3 anos, como a gente já estava trabalhando desde abril. E agora, redobradamente, porque a gente precisa recolocar o clube o mais rápido possível na primeira divisão e fazer um grande paulista. É uma questão de orgulho para o santista fazer um grande paulista, encarar os adversários com todas as adversidades, mas encarar os adversários e partir para um campeonato brasileiro de recuperação. A gente tem uma base, Pretzel, que foi dilapidada nesses anos. Se você tem uma ideia, Pretzel, nesse encontro que eu tive com o André da semana passada, que ele falou de dinheiro, o Santos ainda paga a DIS. Você lembra da DIS, Pretzel? Lembro. Você lembra? A DIS tinha pedaços do Neymar, tinha pedaços do Ganso, do André, do Wesley, né? Foi feito um péssimo negócio pelo Marcelo Teixeira, em que ele deu parte de passe de grandes atletas por valores ínfimos, né? E mesmo assim o Santos não pagou. O próprio Marcelo não pagou, saiu, os outros também foram pagando, o negocinho não paga, sobrou até agora. O Santos tem a DOIN, que ainda não terminou de pagar, tá? O Santos tem uma dívida muito grande, administrável, Pretzel, administrável, em que pese o curto prazo, mas administrável, tá? Mas quando você vê o esqueleto da dívida, você entende porque o Santos está nessa situação. Os problemas do Santos não são só esses 3 anos. Esses 3 anos vai da mentira de se eleger um presidente que todo mundo achou que seria um Paulo Nobre, chancelado por todo mundo que está aí nas outras chapas, a mentira de você ter alguém que falou que ia fazer as finanças funcionar e não fez, porque não buscou dinheiro de lugar algum. Nosso plano de sócio é péssimo, não temos um aplicativo, o aplicativo que foi montado é ridículo, não temos um marketplace, não temos um parceiro comercial como o Palmeiras tem. O banco que está no Palmeiras, Pretzel, tem 340 mil associados com cartão, esse banco foi primeiro do Santos, Pretzel, e o Santos não quis, essa administração não quis. Eu posso falar isso porque eu procurei o banco quer estar no Santos. A perspectiva do Santos e do banco é ter 100 mil usuários em menos de um ano, trazendo dinheiro para o clube, trazendo recurso novo para o clube. Então, todo esse trabalho que tem que ser feito já está sendo trabalhado. Nós não começamos a eleição há 15 dias atrás, ou começamos a eleição do nada. A gente está trabalhando desde abril. Eu te falei, em agosto, a gente colocou o clube já no lançamento, mostrando o que a gente quer fazer. Quem entra no site lá, www.ricardopresidente.com.br, vê pelo menos 22 maneiras de trabalhar esse clube financeiramente. Algumas vão ter que ser revistas, é óbvio, porque existe uma diferença muito grande,
nos campeonatos que a gente vai disputar, mas a ênfase, e literalmente a grande maioria dos produtos, são produtos que a gente vai trabalhar. Alguns, como plano de sócio, a gente tem certeza que o Santista vai abraçar muito, muito rapidamente, tá? Porque agora é hora de todo mundo se unir. São 8 milhões de Santistas, tem que dar a mão, Pretzel. Pois não. Assim, durante o jogo, eu acompanhando o jogo, eu estava comentando Cruzeiro e Palmeiras, mas eu tinha vários monitores ali, também estava vendo o Santos ali. A Rádio Bandeirantes, aliás, fez um trabalho espetacular, todos os postos. Nós estávamos com a equipe também na Vila Belmiro. E aí, o que aconteceu? Daqui a pouco o Marcelo chama o Patati. O Marcelo chama o Patati para entrar. Não é jogo para garoto, né, Pretzel? É jogo para homem. O que eu quero dizer é isso. Na hora que ele chamou o Patati, eu cheguei e me virei para o lado e disse assim para um colega: o Santos não vai cair com o gol do Patati. Isso é a cara do Santos. Entra um menino que ninguém espera, numa pressão absurda, daqui a pouco ele vai e faz o gol. Aí não aconteceu. Eu só estou citando esse caso porque agora mais do que nunca, a base do Santos vai ser a base. Entende o que eu quero dizer, né? Então, porque... Nós vamos reconstruir essa base que foi destruída, Pretzel. Mas, viu, 3 péssimos anos. Tem muito jogador de nome que não gosta de jogar a Série B. Então, daqui a pouco vocês vão para o mercado, vocês podem ter as melhores das intenções, o Santos é uma camisa mundial. Claro. Agora, a tua ainda mais esse trabalho de 3 anos de desconstruir, né? Porque o Santos desconstruiu todas as pontes com os empresários, jogadores, etc. Pagou muita comissão, mas para alguns só. Sem ilusões. Eu sei que o teu discurso está sendo muito mobilizador, num dia muito difícil, mas a base do Santos vai ser a base. Vocês têm que ter essa noção de que essa molecada que tem contrato mais longo e que fica no Santos, eles que vão começar a reconstrução. Sempre foi assim em todos os times. É muito difícil. Essa molecada precisa agora de um lastro muito grande para que daqui a pouco o Santos não fique sucumbindo em todas as situações. Eu penso dessa maneira. Sem dúvida. Agora, nós temos que ter um pouquinho de paciência e tranquilidade, porque essa base foi muito maltratada, Preto. Foram 3 anos com profissionais de fraca qualidade, gente que teoricamente era voluntário. O Santos tem que trabalhar com voluntário, futebol profissional. Que voluntário? Entendeu? O Santos no marketing teve um voluntário, né, que trabalhava voluntariamente no clube, que faturou para fazer a viagem para Portugal, lá para aquele evento ridículo do lançamento da camisa em Portugal. E eu falo ridículo porque nem o Benfica, que era homenageado, não estava sabendo, né? Levou 5 torcedores e fizeram um evento fechado, num estúdio fechado em Lisboa, e ninguém ficou sabendo, né? Então, e o funcionário voluntariado recebeu para fazer isso, entende? O funcionário voluntariado que está cuidando da base não tem formação acadêmica no futebol. Então, o que ele está fazendo lá? Ele está aprendendo no Santos. Então, isso diz muito porque jogadores estão subindo antes da hora, estão subindo incompletos, jogadores de ataque que têm dificuldade de finalização, jogadores de defesa que têm dificuldade na saída, na cobertura. Por quê? Trouxeram profissionais do Sul, de times como o Brasil de Pelotas. Com todo respeito ao Brasil de Pelotas, o que o treinador do Brasil de Pelotas vai ensinar num time como o Santos, Pretzel? Ou o Santos traz profissionais de grande nível de mercado, ou ele traz profissionais que têm a formação do Santos e são literalmente avalizados e profissionais. Não é porque é ex-jogador, não. Ex-jogador não quer dizer nada. É ex-jogador qualificado. Tá certo? Com curso. Então, ou você tem esse cara do seu lado, ou você tem grandes profissionais de mercado. Agora, o grande profissional de mercado não está no Brasil de Pelotas. O grande profissional de mercado não está em time pequeno e médio do Sul, tá? Ele está realmente nos grandes centros. Então, você tem que buscar, você tem que dar oportunidade. Então, quando você fala em profissionalizar, é tudo que não aconteceu nesses últimos anos. Isso aí não vem de agora, vem dos últimos 20 anos. Eu acho que com 2 anos de exceção, e que também o deslumbramento ocasionou uma queda, que foi 2010, 2011, que o Santos tinha aquele time mágico maravilhoso, que deu liga, né, com algumas contratações pontuais, uma molecada boa, e aí na hora de vender você não tinha, o Neymar você não tinha 50%, o Ganso você não tinha não sei quantos por cento, o André você não tinha não sei quantos por cento, e as vendas foram ruins. Como agora a gente tem dificuldades com atletas. O próprio Ângelo saiu muito barato, o David Washington, que era um jogador de potencial gigante, saiu muito barato, porque o clube precisava pegar o dinheiro para fazer óleo para girar a máquina. Não é para melhorar o CT, para construir um patrimônio, para ter um novo CT, não. É simplesmente para continuar sobrevivendo.
Então a gente tem que, por exemplo, tem um menino que entrou ontem, que é o Jair, que é um menino de um grande potencial, a gente acompanha a base dele muito cedo. A gente conhece a molecada do 15, 17, tem moleque bom, eu vou poupar o nome deles porque não é dia, tem menino muito bom para ser aproveitado. Mas a gente tem que ter um pouco de cautela, ele tem que estar preparado. Ele tem que ter um departamento de transição na base, que antes dele subir para o profissional, se ele jogar aos Leões, a gente tem que saber se ele está pronto, se ele é atacante, se ele sabe chutar, se ele está pronto para 1 contra 1, se ele é um grande velocista, o que pode ser melhorado, como é que está o nutricional, como é que está o psicológico, porque muitos deles estão longe da família. Você vê, a gente tem um menino ali da Bolívia, o Miguelito, que teve uma perda inestimável esse ano, teve a perda da mãe, né, que a gente conforta a família, conforta o atleta, eu tive a oportunidade de conhecer a mãe dele, inclusive. Então a gente espera realmente que assim, o psicológico fique bem, ele é um menino de um potencial gigantesco, é um cara que pode ajudar muito ano que vem, a gente não pode jogar essa carga nesses meninos, Pérez. A gente tem que buscar pontualmente, como foi feito em 2010, jogadores pontuais para colocar, como foi feito com maestria em 2015, Pérez. Em 2015 o Santos estava numa situação tão difícil, você lembra, Arouca, Edu Dracena, Mena, Aranha, vários jogadores foram embora. E o Santos teve um diretor de futebol que foi buscar jogadores como Ricardo Oliveira, Vanderlei e outros atletas e montou um time e foi campeão paulista. Quer dizer, o Santos era um time que terminou 2014 sem elenco e 2015 foi campeão paulista. Então, é esse tipo de produto, esse tipo de pessoa, de gente que o Santos tem que ter por perto. Que saiba fazer o mais com menos, como a gente vai fazer nesse primeiro semestre, para montar um time muito forte para a segunda divisão e para subir o mais rápido possível. Para a gente fechar, evidentemente que a entrevista ela mudou o tom por causa da queda do Santos. Se o Santos estivesse na Série A, seria uma outra entrevista. Nós estaríamos falando de uma situação muito mais tranquila, com o teu plano de gestão. Mas é óbvio, sim, né, Ricardo, que quando o time cai, várias coisas que tu imaginava ali, tu começa a arriscar. Isso aqui não dá, nós temos que mudar aqui, mudar ali e tal. Como é que vai ser o teu conselho de gestão? Eu, sinceramente, eu acho que o Santos ficou atrasado nas decisões de futebol. Aí é apenas um sentimento, certo? Eu não convivo internamente, mas apenas vendo, desde que foi criado o comitê de gestão, que o Santos sempre foi um pouco lento nas suas negociações e nem sempre contratando com qualidade, como tu disseste, muito mais por urgência do que por critério. Então, você pretende acabar com o comitê de gestão ou você pretende manter isso, tentar uma mudança de estatuto ou não? Esse é um compromisso de campanha, aí sim é em janeiro, porque aí o Conselho Deliberativo já tem que ter assumido e a gente vai propor uma mudança estatutária. Dentre mudanças que vamos propor, inclusive o plano de sócio, é importantíssimo mudá-lo, porque o nosso plano é ruim, ele é excludente e faz muito associado deixar de pagar porque não consegue no jogo. O plano não pode ser apenas jogo. O plano tem que ter clube de vantagens, tem que ter muito mais benefícios e tem que ter uma paleta que começa em R$10 para quem pode ajudar com o mínimo, a R$1.000 para quem pode ajudar com muito. E tem que ter... Terrível. É horrível. Para mim, dos times da primeira divisão, era o pior. É o pior. É o pior. Então a gente vai mudar isso sim via estatuto. Isso não pode ser uma canetada, é estatuto. O CG é um compromisso meu desde o lançamento da campanha. Desde agosto. Nós vamos, porque estatutariamente temos que estar com o conselho, e tem um conselho maravilhoso. Doutor Adegas, Otávio Adegas, que foi presidente do Santos em 88, pegou uma situação quase tão ruim. Ele era presidente do Conselho Deliberativo, o presidente à época renunciou, e ele assumiu o clube, tocou o clube até a próxima eleição, com naturalidade. O Santos passou por um momento de crise muito difícil, ele estará comigo. O Guilherme Lousada, que é um grande empresário, nascido, filho de Santos, mas que vive em São Paulo hoje, um grande empresário na área de planejamento e TI, vai já cuidar do planejamento, já falamos ontem de madrugada. Imagina se alguém dormiu, não sei se dá para ver a olheira, mas imagina se alguém dormiu. Então a gente conversou já para o planejamento para 2024 e 2025. E o deputado Paulo Martins, ex-deputado Paulo Martins, foi aquele cara que salvou o CT do Santos. E o Santos, dentro dessa incompetência recorrente, ia perder o CT porque não cumpriu os requisitos. E o deputado foi para Brasília, brigou pelo Santos, que é um grande santista, ele é do Paraná. Ele é santista de nascimento, né, da cidade de Santos, mora no Paraná, e também lutou muito por isso. Então, nós, por determinação do estatuto, começamos com esses três. Findo a mudança estatutária, que a gente pensa que em 6 meses a gente consegue levar a bom termo para a votação do Conselho e, consequentemente, a aprovação do associado, nós vamos terminar com o Conselho Gestor, e aí cada um volta para o seu lugar no Conselho Deliberativo. O doutor Otávio Adegas eu quero mais perto de mim,
quero junto, se depois de ser gestor, eu quero um assessor especial do presidente, que eu quero ele do meu lado, porque ele é uma pessoa de uma sabedoria e de um respeito únicos em Santos. O Guilherme Lousada, na área do planejamento, é ímpar. E o Paulo Martins, com certeza, vai ter um trabalho muito consistente de interlocução em Brasília. O Santos tem possibilidade de usar a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo ao Esporte. O Santos nunca usou por preguiça e descaso dos presidentes. Então, nós vamos usar isso para melhorar nosso patrimônio, para melhorar a CT, para trabalhar a base feminina, a base masculina cada vez melhor. Então, eles, mesmo não sendo mais CG, porque a gente vai exterminar o cargo de CG, do Conselho Gestor, eles vão continuar ajudando muito, muito mesmo o clube. Nós temos mais 4 minutos na nossa combinação. Eu vejo que tu bate muito do Marcelo Teixeira e do Maruca, e o Maruca bateu muito em ti. Eu quero te perguntar o seguinte, você disse que você é líder nas pesquisas. Sim, por isso que eu apoio. Eu sei. Você acha que se o Marcelo Teixeira perder, também vai ser uma mudança de paradigma eleitoral na cidade de Santos, se você conseguir quebrar, né, esse bloco de muita tradição, de uma espécie de uma capitania hereditária, que eu costumo brincar, não só no Santos, como no São Paulo também. O São Paulo é o pior de todos em relação a isso, mas em vários clubes acontece isso. Você acha que você tem condição? Você é uma surpresa? Você de repente seria a zebra? Ou você é favorito para ganhar a eleição contra um cara que tem um poder muito forte em Santos? Vamos lá. Eu não sou zebra. Na última eleição eu fui o segundo no online, Pretzel. Tive uma campanha muito boa, estavam crescendo muito, quando houve aquele estelionato eleitoral chancelado pelo Marcelo, que aprovou, né, literalmente, que foi a questão da história do transfer ban, e aí colocaram o Rueda colocou um dinheiro no clube, e era candidato a presidente. Isso não podia ter acontecido. A presidência do conselho, que era dirigido pelo Marcelo Teixeira, aprovou, né? E aí criou-se o mito do Paulo Nobre do Palmeiras, que ia colocar 400 milhões no Santos, e a gente viu a realidade, né? Tá entregando o Santos, provavelmente vai faltar aí o 13º, ou férias, entre outras coisas, pediu 30 milhões de adiantamento, e o dinheiro que ele emprestou lá, ele já recebeu, tá? Ele fez questão de receber o dinheiro dele, tá? Pediu adiantamento para pagar salários, mas o dinheiro que o Santos devia para ele, que ele colocou no clube, ele fez questão de receber antes. O Marcelo já perdeu antes, já perdeu em 2009, né? Era uma situação igual. E a gente precisa lembrar um detalhe, Précio. O Marcelo Teixeira, ele é conselheiro nato do Santos. Conselheiro nato, para quem está em casa, ele é conselheiro. Nesses 3 anos, você viu algum pronunciamento do Marcelo querendo ajudar o clube, ou cobrando alguma atitude, ou dando conselhos, olha, vamos investir melhor no futebol, vamos fazer alguma coisa? Você lembra de ter visto alguma coisa nesse sentido, Précio? Não. Então, isso tem muito a dizer. Ele, durante 3 anos, ele esteve lá, Précio. Durante 3 anos, nós tivemos conselheiros lá, com raras exceções, houveram, mas com raras exceções, que fizeram alguma coisa. As entrevistas que a gente tem do Marcelo nesses 3 anos, sempre, olha, tem que ter paciência, olha, temos que ajudar. Mas no campo prático, dentro do clube, ele foi ausente. Ele não estava nas reuniões, como conselheiro, ele não ajudou, ele não cobrou, ele não fez nada. Então, o paradigma tem que ser quebrado. Eu estou muito longe de ser zebra, por isso que eu estou apanhando tanto, porque eu sou favorito. Porque as pessoas, o torcedor, o sócio, querem mudança. Depois de tudo resolvido, como já tivemos na última eleição, o voto online, queriam nessa eleição, faltando uma semana para a eleição, o grupo da Chapa 5 do Marcelo queria mudar, queria botar reconhecimento facial. Eu falei, faltando uma semana para a eleição? Como é que você vai fazer 5 mil, 6 mil pessoas refazerem todo o processo, fazer reconhecimento facial? Muita gente não vai fazer, não vai dar. Aí fizemos um acordo de cavalheiros, que eu briguei muito por isso. Olha, a próxima eleição teremos. Não tivemos em 2020. Por que não tivemos em 2020? Tinha tempo. E agora, faltando uma semana, vocês querem? Não. Vamos fazer na próxima eleição. Temos que respeitar. Então, já existe um grande medo, né, que ele perca. Ele sabe disso. Tanto é que ele foi o último a lançá-la, só faltando 15 dias para a eleição. Mas olha, eu sinceramente, eu estou aqui para falar do Santos Futebol Clube, eu estou aqui para falar do recomeço, da reconstrução do clube, que o Santos vai para frente, chega de andar para trás como andou nesses 20 anos, o Santos vai para frente, com o Ricardo Agostinho, com o Ivan, que também é um procurador da República, um grande advogado, vice-presidente da Associação dos Procuradores da República, e ontem também estava inconsolável, e a gente vai trabalhar muito nesses próximos 3 anos, junto com o Otávio Adegas, Paulo Martins,
com o Guilherme Lousada e todo esse grande grupo, Marcelo Campos Pinto, todas as pessoas que a gente tem envolvida nesse processo, para botar o Santos no seu devido lugar, Pretzel. Então, esse dia 9 de dezembro é chapa 1. Você que está online, você que está em Santos, chega desses caras. Vamos quebrar a roda. São 4 caras que já tiveram online e não resolveram. É a hora da gente colocar gente nova. Gente que ama o clube, gente que vem na arquibancada, gente que trabalha sério. Gente que começou a campanha em abril. Eu não comecei a campanha faltando 15 dias para a eleição, porque se esperou para ver se o time ia escapar. Olha, parece que vai escapar, então vamos. Não. Como eu lancei a candidatura em agosto, o Santos está numa situação difícil, que é com o Santos, onde, como e quando ele estiver. Então, a gente está aqui junto. Então, o momento é hoje. O como é do jeito que está, ter sido rebaixado, tá? E é para sempre. Então, nós vamos trabalhar muito. A partir do dia 11, a gente assume o clube. Não vamos esperar dia 2 de janeiro, não. O tempo urge. Dia 11 de dezembro, a gente já assume e já começa a tomar decisões. Já vamos em cima da W Torre, vamos resolver o negócio da Arena, já vamos começar a transacionar os atletas que estão sobrando no elenco e começar a fechar o elenco para disputar um grande Paulista entre os 4. Essa é a obrigação do Ricardo Agostinho, torcedor. Essa é a obrigação do Ricardo Agostinho, presidente. E é isso que vai ser feito, desde o dia 11 de dezembro. É isso que a gente já está fazendo hoje. Porque eu já estou falando com as pessoas do grupo, já estou falando com um treinador que a gente tinha acertado, eu estou falando com um diretor de futebol, e hoje mesmo a gente já dá o nome. Pode falar o executivo? Não conseguiu o retorno dele, ele falou comigo até 2h30 da manhã, mas eu vou te dar em primeira mão, Pretzel. Eu te chamo, eu vou te chamar no privado. Mas não precisa, fica tranquilo. Hoje ele tem debate, no debate a gente já coloca o nome, porque as pessoas têm que saber. Eu só vou pedir autorização dele, ele já está liberado, mas só vou pedir autorização dele por respeito. Tá? Hoje mesmo a gente já coloca isso em baila, porque o Santos precisa trabalhar urgente. E gente que saiba dirigir o clube, gente que saiba trabalhar o clube dentro das 4 linhas, e mais do que isso, administrativamente. Então, nosso grupo é forte e vai trabalhar pesado desde o dia 11. O treinador está empregado ou não? Estava empregado até eu terminar o campeonato. Está livre. Tá certo. Então tá certo, Ricardo Agostinho. Muito obrigado pela entrevista, obrigado por nos atender mesmo nesse dia difícil. E eu repito... É obrigação. Essa entrevista ela foi marcada antes da última rodada e é evidente que a entrevista ela foi mantida mesmo com o rebaixamento do Santos. Eu acho que isso é muito saudável e foi muito bom conversar contigo em relação a isso. Um grande abraço, saúde para você, tudo de bom. Para nós, Pretzel. No sábado vamos reconstruir o Santos, Pretzel. Eu preciso muito da ajuda de vocês, vamos reconstruir o Santos. A imprensa precisa unir-se a nós, porque a gente tem um trabalho hércules pela frente. Então a gente vai trabalhar muito. Então todos os 8 milhões de santistas vão trabalhar muito. Eu vou entrar e vou unir todas essas correntes do clube, tá? E vamos trabalhar muito pelo Santos, vamos pacificar esse clube e vamos colocar o clube de volta o mais rápido possível. Então é importante a imprensa dar uma cobertura, não deixar o Santos de lado não, porque o Santos vai fazer um grande 2025, 2024 e um grande 2025. 2025 a gente vem com viés para disputar título de novo. Essa é a nossa sina, essa é a nossa camisa. E não vai mudar, Pretzel. Tomara. E o canal sempre vai falar do Santos. Sempre, independentemente da onde o Santos esteja. Um grande abraço, saúde para todo mundo e até a próxima. Obrigado.